Oi pessoal, nós estamos na tela da UFN TV com mais uma edição do programa Universo Acadêmico e hoje o Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão segue como nosso principal destaque do programa. Especialistas do Brasil e do exterior falam sobre a aprendizagem, falam do contato entre professor e aluno, onde o professor é quem pode aprender em sala de aula. Nós também vamos exibir conceitos sobre os rumos da bioética no século XXI e os desafios de pós-modernidade. No dia de São Francisco de Assis, você vai conhecer o que ele tanto valorizou em vida e o que ainda tem grande importância para a contemporaneidade. Nós começamos esta edição do Universo Acadêmico com informações sobre o resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, e também sobre o Vestibular de Verão 2020 da UFN. Falta um mês para encerrar o período de inscrições ao Vestibular de Verão 2020 da Universidade Franciscana. E está muito fácil participar desse processo seletivo que oferece centenas de vagas ao ensino superior. Pessoal, vou convidar vocês para dar uma olhada nessa tela. A prova ela vai ocorrer na tarde do dia 18 de novembro e as inscrições vão até o dia 5 de novembro exclusivamente pelo site ufn.edu.br. São nada mais nada menos do que 31 graduações presenciais e 8 graduações EAD. Olhando agora o processo de inscrição, e como eu dizia antes, ele é muito fácil. Quem for candidato a uma das vagas do curso de Medicina, vai pagar a inscrição no valor de R$ 160, também fazendo pelo site ufn.edu.br, e vai realizar uma prova com uma redação e mais 50 questões. Essa prova vai ter 4 horas de duração. Agora, todas as outras graduações, excluindo Medicina, todas as outras, é só entrar no site ufn.edu.br e fazer a inscrição. Sabe por quê? Porque ela é de graça. Aí o candidato fazendo a inscrição para todas as outras graduações, ele vai escolher, ele pode escolher a prova que vai avaliá-lo. Se ele faz uma redação com 2 horas de duração ou se ele utiliza a nota da redação do Enem entre os anos de 2015 e 2018. Então faça assim, ó. Termina de acompanhar o Universo Acadêmico, seja pelo canal 15 da NET ou pelo YouTube, e vai depois no site ufn.edu.br. Faz lá a sua inscrição. Se for para Medicina, você vai pagar R$ 160 de inscrição. Agora, se for para qualquer uma das outras graduações, a sua inscrição já vai estar pronta. É só você se preparar e comparecer ao UFN no dia 18 de novembro. Isso se optar por uma prova de redação. Se não, utiliza a nota da redação do Enem entre os anos de 2015 e 2018 para concorrer a esse processo seletivo, tá bom? E um dos cursos oferecidos no Vestibular de Verão 2020 da UFN é o de Ciências Econômicas. E a graduação começa o mês de outubro, olha, com uma excelente notícia. De acordo com o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, o curso de Ciências Econômicas da UFN é nota 5, a máxima que pode ser alcançada por uma graduação. E para comemorar esse momento, nós estamos recebendo a coordenadora do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Franciscana, a professora Thaís Machado Lopes. Professora, seja muito bem-vinda ao programa Universo Acadêmico. Professora, parabéns por esse desempenho. Nota 5 não é fácil, seja no Exame Nacional do Ensino Médio, enfim, dos exames que são realizados por avaliação do MEC, né? Seja também no ENAD. No início do ano, a UFN, o curso de Ciências Econômicas, já havia conquistado uma nota 5 por conta das instalações do curso de Ciências Econômicas e agora consegue a segunda nota 5, desta vez a partir do ENAD, professor, é isso? É isso mesmo. Ontem nós recebemos a informação, os dados do Ministério da Educação que o curso de Ciências Econômicas obteve conceito 5 no ENAD. Sim. Que é uma prova que ela acaba acontecendo para o curso de Economia de 3 em 3 anos. Então, os nossos alunos formandos realizam essa prova e a prova referente a esse conceito ocorreu agora em novembro de 2018. Ou seja, para chegar a esta nota, para que esse conceito seja dado, os alunos que são do curso tiveram de realizar uma prova, até para que as pessoas da comunidade possam entender, professor. Não é uma nota atribuída por conta de instalação dessa vez, ou por conta de quantidade de alunos, ou por conta de duração do curso, tempo e tudo mais, e sim pelo desempenho dos estudantes em uma prova escrita, realizada na própria UFN, acredito eu. Muito bom a gente fazer essa diferença. Em março, logo no início do ano, como você falou, a gente teve a avaliação do Ministério da Educação aqui na instituição para o curso de Economia. Sim. Então foram avaliadas as instalações, como você falou, os avaliadores conversam com os professores, com os funcionários, com os estudantes, também avaliam o currículo do curso, enfim, né? O curso é avaliado de uma forma geral. Por isso é uma avaliação in loco. Sim. Obtivemos conceito 5.
Agora, essa nota do ENAD é uma nota do desempenho do estudante. Os alunos realizam, os formandos realizam uma prova, é uma prova muito complexa, sempre realizada num domingo, durante toda a tarde, e esse conceito revela o engajamento dos alunos de ciências econômicas em relação ao ENAD. Sim, bom, eu acredito que seja um momento de bastante felicidade, de bastante comemoração para vocês, mas professora, o que exatamente isso representa para a graduação de Ciências Econômicas da Universidade Franciscana? Representa qualidade, se eu puder sintetizar em apenas uma palavra. Sim. Isso revela que os conteúdos curriculares que precisam ser trabalhados no curso de Economia, de acordo com o Ministério da Educação, estão sendo dados, estão sendo trabalhados, e eu não quero também tirar o mérito dos nossos alunos. Eu gostaria de dividir essa vitória com eles, porque realmente foram alunos muito engajados, se preocuparam com a prova, se interessaram a respeito, e também dividir essa vitória com os professores, não só do curso de Economia, mas de vários cursos que atendem disciplinas na economia. Perfeito. E também com a reitoria. Bom, aumenta o desafio para os próximos anos agora, né, professora? Porque é aquela velha história, para chegar no topo da montanha lá, de certa forma é fácil, né? Agora difícil vai ser se manter lá em cima. Como é que é a estratégia já de vocês, por conta da coordenação do curso, para manter essa qualidade? Na verdade, não há estratégia. Sim. É uma aprendizagem ao longo de todo o curso e para o resto da vida, é o que eu digo para os meus alunos, né? Então, nós temos que manter a qualidade do curso do primeiro semestre até o último e precisamos tanto de professores engajados quanto estudantes também que queiram realmente aprender e usar toda a infraestrutura e o conhecimento também, né, que a instituição proporciona. Muito bacana. Bom, além de coordenadora, a senhora também é professora no curso. Sim. Eu gostaria de que a senhora fizesse um convite, então, para o pessoal, né? Olhando para a câmera 2, ali onde a gente está agora, nós temos inscrições para o vestibular, professora, Sim, né? Então, que o pessoal possa vir fazer a inscrição a partir do site ufn.edu.br para o curso de Ciências Econômicas, é isso? Isso mesmo. Venha fazer a inscrição no curso de Ciências Econômicas e caso vocês queiram mais informações, nos contatem que a gente está à disposição. Bom, eu sei também que a professora Thaís é a coordenadora, né, da UFN Digital, acompanha também os cursos EAD. Professora, também fica o convite, porque são 8 cursos EAD disponíveis no vestibular de verão, né? Isso, são 8 cursos, sendo 7 tecnólogos na área de gestão e um curso de licenciatura. Também estamos à disposição para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. É só entrar no site ufn.edu.br e fazer essa inscrição. Professora Thaís Machado Lopes, parabéns pelo desempenho do curso e mais uma vez muito obrigado pela presença aqui no Universo Acadêmico. Obrigada, Rogério. Um grande abraço para vocês. Pessoal, quem conclui uma graduação na Universidade Franciscana encontra também oportunidades para seguir o aperfeiçoamento profissional e acadêmico. O incentivo à pesquisa e à inovação reforça o compromisso da UFN com a formação pelo conhecimento, uma ideia constante nas atividades da instituição e que foi o tema central do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão deste ano. Ele foi realizado desde a última quarta-feira, dia 2 de outubro, e se encerrou nesta sexta-feira com mais de 800 trabalhos científicos inscritos. Um recorde na história do CEP. Esta foi a 23ª edição do CEP e contou com participantes do Brasil e também do exterior. Foram 3 dias de painéis, palestras, apresentação de trabalhos, workshops e cultura. Eu achei que as palestras tudo muito amplos, que a gente consegue abranger todas as áreas. Então, todos os cursos são bem envolvidos, a gente consegue entender bem, tá uma didática boa. Então, está sendo bem legal mesmo. Um período para mostrar as produções científicas e tecnológicas da Universidade Franciscana. Foram 11 trabalhos lançados, como cartilhas, softwares, e-books e livros. E nós acreditamos que justamente esses materiais eles venham auxiliar, né, para o aprendizado dos membros, dos acadêmicos, graduandos, da pós-graduação aqui da nossa instituição, bem como, através desses materiais, quem sabe a gente venha a produzir novos materiais, a gente abre aí novos questionamentos, novas oportunidades. Então, acredito que esse momento seja justamente um momento de oportunidades, que a gente mostre e materializa
tudo aquilo que vem sendo produzido aqui dentro da nossa universidade. Este bastão é um leitor para brincos de agropecuária. Ele foi produzido no curso de Ciência da Computação e traz um diferencial na sua aplicação. Então, além de eu conseguir ver todo animal que passa durante a mangueira, ele vai salvando, o diferencial que a gente teve aqui é pensar em criar alertas. Por exemplo, aquela vaca que, por exemplo, vai passar, eu tenho que separar. No meu software, anteriormente, eu já coloco o brinco do animal e quando ele passar na mangueira, ele vai gerar um alerta diferente, dando o sinal de que está inseminado ou o sinal que tem que vacinar. Então, esse foi um diferencial que a gente pensou para o produtor rural. E também no valor do equipamento. Ele custou cerca de R$400. Produtos similares no mercado são encontrados na faixa de R$4.000. E a criação da UFN ainda deve receber novas funções. O próximo passo é extrair os dados captados pelo bastão para um banco de dados centralizado, onde a gente possa analisar os dados do rebanho, por Bluetooth ou Wi-Fi. A edição de 2019 do CEP bateu recorde no número de trabalhos. Foram 824 inscritos, sendo 399 comunicações orais e outros 424 pôsteres, divididos em 7 eixos temáticos. A Laura da Nutrição apresentou o trabalho que identificou qual é o melhor óleo para ser usado em frituras. A gente percebeu que é o melhor para a saúde, para realizar as frituras, o menos, que agride menos a saúde é o óleo de soja. O caráter internacional do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão foi evidenciado pela palestra que discutiu a influência das mitocôndrias no transtorno bipolar. A pesquisa é do canadense David Bodenstein, professor da Universidade de Toronto. Bipolar disorder and the previous findings. I'm going to introduce my next. Até o dia 26 de outubro, David seguirá na UFN ministrando uma disciplina da pós-graduação em nanociências e também para a biomedicina. Tem sido uma experiência maravilhosa vir à universidade e ver como os laboratórios são diferentes. Uma das coisas que mais me impressiona é o estudo da nanotecnologia no Brasil, que não é muito comum no Canadá. Na verdade, interagir com os alunos e ver como eles estão usando práticas comuns às que eu estou ensinando e usar isso em suas pesquisas diárias tem sido incrível. É uma experiência de aprendizado para mim, como espero ser para eles. Objetivo que foi bem definido já na escolha do tema da 23ª edição do CEP, o conhecimento que transforma pela ciência, empreendedorismo, ética e sustentabilidade. Nós precisávamos investir numa temática que fosse atraente e que desse conta exatamente de proporcionar uma reflexão a respeito do momento atual no campo da ciência, do empreendedorismo, da ética e da sustentabilidade. E a receptividade foi muito boa, porque a ideia é que nós possamos mostrar para a sociedade exatamente aquilo que nós fazemos na universidade, para além do simples ensino, né? E, consequentemente, a resposta foi boa, porque os alunos, por mais que estejam desenvolvendo pesquisas ainda elementares, deram uma resposta, no sentido de apresentar trabalhos completos, resumos, relatos de experiências, estudos de casos. Como investigar as inúmeras aplicações do grafeno, este material revolucionário para a indústria. Ele é o mais condutivo do mundo, o mais fino da Terra, 1 milhão de vezes mais fino que o cabelo humano e também muito resistente, 200 vezes mais forte que o aço, além de ser transparente, maleável e impermeável. O grafeno é ainda o primeiro material 2D do mundo. Ele pode ser encontrado já em algumas aplicações muito de ponta, né? Por exemplo, material para um carro de Fórmula 1, né? Mas a maior parte dos desenvolvimentos ainda está em processo, ainda não está no mercado na atualidade. Considerado o material com maior potencial tecnológico e econômico, o grafeno foi o assunto da conferência de abertura do CEP. Hoje ele é um dos materiais com maior potencial tecnológico e, inclusive, o próprio presidente da República ele diz que os materiais preferidos dele são grafeno e nióbio,
que são os materiais do futuro, certamente, mas que traz um impacto tecnológico muito grande por trás. A gente tem várias iniciativas no Brasil, aqui na UFN também, que estudam o potencial desses materiais, que vão desde a água, né, da remoção de poluentes, até estudo de elevadores que levam para outros planetas. Hoje tem o elevador espacial, que eles falam, que usam esses nanomateriais. Existe avaliações, né, de pesquisadores que trabalham com cenários econômicos para nanotecnologias e outras tecnologias avançadas que dizem que falam de bilhões de dólares e trilhões de dólares de ganhos. E já vá se preparando para a edição de 2020 do CEP. Ela ocorrerá entre os dias 7 e 9 de outubro. Até lá, curta um pouquinho do momento cultural que fez parte da programação da edição deste ano. Nesta sexta-feira, 4 de outubro, os cristãos celebram o dia de São Francisco de Assis. Pela dedicação, ele é mundialmente conhecido como o santo protetor dos animais e também da natureza. Eu vejo que ele faleceu em 1226 e já em 1228 ele foi canonizado. Então, a partir daqui, nós já podemos ter uma ideia, né? Uma ideia desse processo que foi muito rápido. Mas por quê? Ele dizia assim que nós temos que respeitar toda criatura humana, divina, por nada que ele é o patrono, né? Patrono da natureza. E vejam que nós estamos falando de um santo que tem mais de 800 anos já. Ele tinha um projeto de respeito, onde que a prioridade era a vida. Era a vida onde que inicialmente ele começa a dar atenção aos excluídos, aos pobres, aos necessitados. Eu acredito que São Francisco de Assis é um homem atual para a nossa época, porque ele também foi atual para a sua época, para a sua juventude, para os seus jovens, para os seus companheiros. Viver a fraternidade na época de São Francisco de Assis era viver a solidariedade, era viver o compromisso, era viver, repito e insisto, o respeito com o outro, né? A ajuda, a mútua ajuda. Pelo viés do franciscanismo, é um cuidado muito especial que nós estamos tendo com todos, com professores, com alunos, com técnicos, com funcionários, com todos aqueles que estão dentro dessa instituição que vai refletir fora dos muros da UFN. Então eu acredito assim que esse cuidado com a vida, esse respeito, esse olhar para com a natureza, a bondade, a misericórdia, a compaixão, eu acredito que esses são os grandes legados, entre tantos que São Francisco nos deixa. Paz e bem. A Universidade Franciscana vai receber a imagem e também um pequeno fragmento do osso fêmur de São Francisco de Assis. A relíquia vem da Itália e já visitou outras cidades brasileiras. Pelo motivo, a Pastoral Universitária da UFN organizará momentos de oração no dia 15 de outubro na Capela São Francisco de Assis, no Conjunto 3 da Universidade Franciscana. A comunidade acadêmica e também de Santa Maria estão convidadas para a acolhida. A seguir, especialistas falam sobre os desafios modernos da aprendizagem, falam do contato entre professor e aluno, onde o professor é quem pode aprender em sala de aula. Nós também vamos exibir conceitos sobre os rumos da bioética no século XXI e os desafios de pós-modernidade. Já voltamos. Você costuma usar temperos naturais ou industrializados nos alimentos? Já pensou em plantar os ingredientes na sua residência?
Pois preste atenção nessa dica que a nossa professora do curso de nutrição e também apresentadora do programa Coma Bem, Tereza Cristina Blasi, traz para você. Sobre os temperos, por que usar tempero nos alimentos? Os temperos, a salsinha, a cebolinha, o orégano, o manjericão, o alecrim, eles dão sabor, eles dão vida ao alimento. Modifique sua alimentação, coloque mais temperos, porque eles trazem em si algumas qualidades nutricionais importantes, algumas funções fitoquímicas importantes para a saúde. Use tempero, plante em casa ou busque na Feira de Santa Maria. Você tem alguma outra dúvida no ramo de nutrição ou outras áreas da nossa Universidade Franciscana? Então mande para a gente por e-mail ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima dica. Tchau! Um dos 7 principais assuntos do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFN deste ano abordou a educação, a cultura e também a comunicação. Alessandro Jacques Ribeiro é professor da Universidade Federal do ABC e há mais de 10 anos trabalha com a formação de docentes. Ele é também doutor em matemática e pela segunda vez veio à Universidade Franciscana para compartilhar pesquisas. A aprendizagem do professor por meio do contato com os alunos foi uma delas. Em outra oportunidade, Alessandro Jacques Ribeiro mostrou de forma prática exemplos de tarefas de aprendizagem profissional a partir da álgebra para a formação docente e para o ensino da matemática na educação básica. Como que o professor, por exemplo, como que ele aprende a partir da sua própria aula? Toda vez que o professor dá uma aula, ele faz normalmente um processo de reflexão ao final dessa aula. Então, o que ele pode aprender do que aconteceu na aula? Como que ele reflete, professor? É escutando os alunos, é fazendo uma pesquisa, como? Então, existem diferentes formas dele refletir, né? Existem formas mais sistematizadas, né? Então, por exemplo, quando você faz um processo de pesquisa ou quando o professor recebe uma formação que é baseada na reflexão, então ele pode ser estimulado a, por exemplo, recolher material dos seus alunos, gravar conversas dos alunos quando estão resolvendo problemas, fazer pequenos filmes do que acontece na sala de aula. Ou ele, ao final da aula, ele mesmo senta, olha para aquele planejamento que ele fez e reflete sobre o que aconteceu, o que deu certo, o que poderia ter sido feito de uma outra forma. Mas o importante nesse processo de reflexão é ele ter algum direcionamento, para ele não pensar, a aula de hoje foi boa ou foi ruim, foi chato, os alunos bagunçaram, coisas que não vai levar ele a pensar sobre a prática dele e sobre como amanhã ele pode voltar para a sala de aula com outras ideias. E a ideia é que ele quebre alguns conceitos já formados, como o senhor estava explicando ali, o sinal de igual. Então, por exemplo, a ideia, dos principais problemas que a gente percebe na matemática é a forma fragmentada como ela é ensinada. Então, por exemplo, o conceito de igualdade, o sinal de igual. É um conceito que começa a ser explorado lá nos anos iniciais, no início da escolarização, só que muitas vezes os professores não têm em mente da importância daquele conceito para quando eu vou estudar as equações, para quando eu vou estudar depois as funções. Então, muitas vezes o próprio estudante entende, no caso do sinal de igual, que o sinal de igual significa dar o resultado. Então, por exemplo, quando ele chega nas equações que tem coisas para ele fazer de um lado e do outro do sinal de igual, ele não sabe o que fazer, porque antigamente ele estava acostumado que do lado direito ele colocava o resultado. E isso é verdade quando eu penso no sinal de igual como uma operação a ser feita. E para que a matemática não seja mais a vilã de todos os alunos, né? Uma forma deles aprenderem e entenderem melhor a matemática, professor? Isso, exatamente. A partir do momento que ele percebe o significado, que ele percebe de onde que aquela ideia veio, para onde que aquela ideia vai, qual a conexão daquela ideia, tanto dentro da matemática como da matemática com outras áreas do conhecimento, com situações fora da escola, não é? Então, quando ele começa a perceber essas conexões que podem ser feitas, quando ele começa a ser desafiado pelo seu professor, mas um desafio que venha acompanhado de um apoio para que ele também não se sinta bloqueado e aí cria essa imagem
de que a matemática é para poucos, de que a matemática é um conhecimento que eu não consigo para mim, só para os outros. Então, a partir do momento que ele se sente estimulado, que ele se sente perseverante no que ele vai fazer, ele começa a desmistificar essa ideia de que a matemática é a vilã. É preciso fazer algo para atrair mais professores? Isso, exatamente. E eu acho assim, não é nem só em relação à matemática, né? Quando você traz para esse professor uma formação que esteja mais conectada com a prática, né? Que ele perceba que o que ele está ali aprendendo durante a licenciatura está fortemente conectado com o ofício que ele vai desenvolver, eu acho que isso ajuda a estimulá-los a se manter na licenciatura. E um outro ponto que eu gosto de chamar a atenção, o apoio que a universidade precisa dar no início da carreira do professor, porque as pesquisas apontam que os 3 primeiros anos da carreira é onde o professor normalmente larga a carreira. Ele não consegue, ele termina a faculdade, ele se sente desamparado, ele se sente despreparado, ele chega na escola sem saber exatamente o que ele tem que fazer. Então, quando a gente se propõe, já na formação inicial, já na universidade, trazer a prática da sala de aula para dentro do curso da universidade, e por isso que o nosso trabalho está fortemente vinculado com a prática, é uma forma de você já estar preparando este futuro professor para o trabalho que ele vai desenvolver. E outro convidado do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFN, vindo de fora do Rio Grande do Sul, foi o médico José Eduardo de Siqueira, coordenador da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no campus da cidade de Londrina. Ele esteve na conferência de encerramento do CEP deste ano. Também doutor em Medicina e Ciências da Saúde, José Eduardo de Siqueira falou aos participantes sobre bioética e os desafios de pós-modernidade. Os desafios maiores foi identificado por Zygmunt Bauman. Nós vivemos uma sociedade que ele chamou líquida. Líquido significa perdemos os valores. Nós vivemos basicamente olhando o consumo, a materialidade e perdemos os valores. Então, nós temos que resgatar os valores, porque sem valor a vida humana perde o sentido. Eu acho que o homem moderno está vivendo um ritmo que é ditado pelo capitalismo perverso, que é sai de casa, trabalho, cansaço, volta, dorme, ou seja, nós estamos vivendo um momento que não existe tempo para a pessoa pensar no que ele tem que fazer, no que ele tem que analisar dentro do cotidiano da vida dele. Onde é que entram os valores que nós recebemos dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados também, que viviam de uma maneira diferente da nossa, também conseguiam produzir, também conseguiam aprender com várias situações da humanidade. Eu acho que você tocou no ponto certo. Existia uma comunidade humana. Todos nós vivíamos uma família, um bairro, vivíamos um conjunto de pessoas muito próximo dos nossos valores. E agora o que está ocorrendo é que os seres humanos são mônadas, isoladas. Um dos problemas mais sérios da sociedade moderna é a solidão. A Inglaterra, por exemplo, criou um Ministério da Solidão, porque existe um número enorme de idosos que não tem com quem conversar. Nós temos que resgatar essa figura da comunidade, da aproximação, da alteridade, do outro, alcançar o outro, aproximar o outro e sair desse círculo vicioso que é do individualismo. Como trazer isso para o Brasil, professor? Para o Brasil de agora, para o Brasil do ano de 2019 e por que não 2020? A universidade tem que propor, tem que ser a vitrine e tem que ser o horizonte da transformação. Você tem razão quando você diz, nós vivemos numa sociedade que está vivendo uma coisa enorme, basicamente fundamentalismo de todas as ordens, e no Brasil nós estamos vivendo um momento muito complicado, que é um momento de que a sociedade está muito dividida, uma polarização extrema, e a universidade tem que resgatar, tem que identificar isso e fazer com que as pessoas voltem a conversar, voltem a se respeitar, voltem a criar um espaço de diálogo respeitoso e que realmente resgatem os valores humanos. O ser humano é um ser que sem valores ele não vive, não vive. A existência do ser humano está baseada em fatos, sim, da ciência, mas basicamente em valores.
Então, na sua opinião, há como fugirmos da sociedade do cansaço? Eu não tenho a menor dúvida disso. Claro que uma cidade, por exemplo, como São Paulo, que o indivíduo mora na periferia e fica 2 horas para chegar no emprego e fica no emprego durante 8 horas e volta mais 2 horas e chega em casa meia-noite, é aquilo que o Schum fala, cama, trabalho, cama, e pior seria cama, trabalho, túmulo. Nós temos condições de fazer isso, nós temos necessidade de resgatar, porque a vida humana é uma vida finita e nós temos que, nesse período curto de vida, transmitir aos mais jovens que existe esperança. O trabalho do artista visual Alfonso Benetti pode ser apreciado em mais uma exposição que a Sala Angelita Stefani acolhe na Universidade Franciscana. La Madonna del Filho Éboli destaca sensações e reflexões inquietantes do autor sobre o que ele define como pressentimentos de novos rumos sociais. Uma série de imagens que mostram a inquietante angústia do artista e as expressões espirituais para revelar algo dolorido sentido por ele estão na exposição La Madonna del Filho Éboli. O conjunto é composto por 12 quadros que foram pintados entre 2015 e 2017. O trabalho não questiona a fé, mas provoca o imaginário de cada um para algo definido por Alfonso Benetti como profundamente humano. A entrada para acompanhar a exposição é de graça. La Madonna del Filho Éboli permanece na Sala Angelita Stefani até o dia 18 de outubro. O horário para visitar as obras é das 2 da tarde às 6 da noite, sempre de segunda a sexta-feira. Nas quartas e quintas-feiras, a Sala Angelita Stefani também abre das 9 da manhã ao meio-dia. Já a exposição Fotografia, a memória materializada do tempo é outra oportunidade para acompanhar a evolução dos equipamentos fotográficos e também imagens que marcaram épocas. Ela está montada no prédio 7 do Conjunto 1 da Universidade Franciscana, o prédio da reitoria, e a entrada também é de graça. Livros, máquinas fotográficas, fotografias. A exposição Fotografia, a memória materializada do tempo, resgata os objetos e também os materiais com os quais as pessoas revelavam as fotos. O acervo do Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas mostra a evolução dos equipamentos fotográficos e a tradição de se ter um álbum com as fotografias. A exposição Fotografia, a memória materializada do tempo, permanece na entrada do prédio 7 do Conjunto 1 da UFN, o prédio da reitoria, até o dia 30 de outubro. Para visitar a exposição, o público entra de graça, mas só é preciso acompanhar os horários. De segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 da manhã e da 1h30 da tarde às 6 da noite.
Encerramos assim mais uma edição do Universo Acadêmico. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o FN TV lá no YouTube. Você pode acompanhar também as nossas publicações e as nossas divulgações pelas redes sociais que aparecem na tela. Um grande abraço a todos e até mais.